Durante um pouco mais de um ano em que esse canal existe, eu tenho a certeza que esse é o vídeo mais difícil que eu venho fazer. Porque não é segredo para ninguém que eu sou da cidade de Santos, tenho muitos amigos santistas, sei o quanto esse clube representa para a cidade, não só para a cidade, não só para o estado, não só para o país, mas também para o mundo. Só que infelizmente hoje, na verdade ontem, né? Já tô gravando esse vídeo depois da meia-noite. Infelizmente, uma parte da história dessa instituição foi manchada. E vocês sabem o principal culpado disso. Vocês sabem disso, porque a gente já falou aqui algumas vezes. Um clube tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial, 8 vezes campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, diversas vezes campeão do Rio-São Paulo, diversas vezes campeão paulista, campeão de tudo, cara. Um excelente clube formador, revelou Neymar, Rodrigo, Diego, mais atrás Edu, Pelé. Um time que teve Zito, Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E entre outros craques que o Santos também já revelou. Uma instituição enorme. Isso é inegável. Só que infelizmente hoje, uma parte dessa história linda, um dos maiores clubes da história do mundo, uma parte dessa história infelizmente foi manchada. Só que é algo que a gente vinha alertando já há algum tempo. Essa gestão, infelizmente, conseguiu o que parecia que queria. Diversas trocas de treinadores, sem convicção alguma. Um dirigente que foi acusado de um crime muito grave e que em declarações não sabia nem nome de atletas, que fez parte, ou pelo menos deveria fazer parte, de uma contratação que quando essa contratação chegou, ele, assim como o clube, tiveram a ciência de que esse jogador estava machucado. E logo depois de 2 semanas ele estava atuando. De contratações inacreditáveis, muitos atletas do atual elenco não têm condição alguma de jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. De 3 anos lutando contra o rebaixamento no Brasileirão. Muita gente pode falar que o ano passado, 2022, não foi assim. Foi sim. Durante uma parte, sim, o Santos lutou contra o rebaixamento. E infelizmente a conta chegou, cara. A conta chegou por um negacionismo, por um egocentrismo desta gestão. Que quando tentou arrumar a casa era tarde demais, é claro que era tarde. Um clube, eu sempre costumo dizer que é muito difícil um clube ser rebaixado de uma hora para outra. Acontecem erros e erros e erros e erros para o pior acontecer, principalmente para uma equipe gigante como o Santos é. São alguns anos vindo nessa situação. Uma hora a conta chega. Infelizmente, a camisa não suporta mais tanto tempo assim, cara. E olha que a camisa do Santos é pesadíssima. O peso da instituição, infelizmente, não suporta mais no futebol de hoje. Você precisa ter uma estrutura por trás. Você precisa pensar futebol. O que a gestão de senhor Andrés Rueda não pensou. Ou se pensou, foi totalmente de forma equivocada. E muita gente falava que era um cenário propício para o rebaixamento, né? Pelos acontecimentos em 2023, que começou lá em 2021. De perda de título, de perdas de clássicos, muitas perdas de clássicos, e de luta contra o rebaixamento. O senhor Andrés Rueda é o maior culpado disso. Por ter montado esse elenco, que durante bom tempo, o Santos não teve um diretor de futebol. E foi ele que renovou com alguns jogadores, você se lembra? No fim do ano passado para esse ano.
em que teve que chamar o Marcelo Fernandes para tentar corrigir o problema dele. Só que o Marcelo, infelizmente, não é o salvador da pátria. E ele comete erros. O que é normal, todo mundo comete erros. Só que, infelizmente, o mínimo de erro que o Marcelo cometeu não foi capaz de salvar os erros gigantes que Andrés Rueda cometeu. Só que isso aí vai cair no colo de Marcelo Fernandes, vai cair no colo da torcida, cara. O torcedor que sempre apoiou, que fez corredor de fogo, que lotou a Vila Belmiro, diversos jogos, que mesmo com resultado negativo foi lá e apoiou e aplaudiu a equipe, vai cair no colo desses caras, velho. Porque jogador, mesmo aqueles que dizem que são santistas, será que são mesmo? Eles dizem que são. Foi mal, perdão. Daqui pra amanhã, cara, eles estão de férias. Vão viajar pra Cancún, vão viajar pra Paris, vão pra, sei lá pra onde que eles vão. E vão curtir as férias deles, cara. Muitos desse atual elenco nem vai permanecer pra Série B do ano que vem. Inclusive aqueles que têm contrato só até o fim do ano. Ou aqueles que têm qualidade técnica, dificilmente vão jogar a segunda divisão. Vão para outra equipe, cara. Vão tentar reconstruir a carreira em outro lugar. E muitos também são culpados, é claro, são eles que entram em campo. São muitos atletas que não têm capacidade alguma de jogar na elite do futebol brasileiro. O que foi o bonde do Água Santa, gente? Contratação de Andrés Rueda. Andrés Rueda é aquele que aceitou o aval de Felipão para trazer o Paulo Turra. A gente viu o que foi o Paulo Turra, o que foi o Diego Aguirre aqui no Santos. Uma hora a conta chega, cara. Infelizmente, a realidade é essa. Eu não vou ficar aqui de papinho. E ele conseguiu o que queria, cara. Ele conseguiu o rebaixamento do Santos. Só que quem vai sofrer uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos para sempre, é aquele torcedor lá, cara, que lotou a Vila sempre, quase sempre lotou a Vila nesse ano pelo Campeonato Brasileiro, e que sempre teve lá para apoiar. São esses caras que vão sofrer. Teve gente passando mal, teve gente tendo que inalar spray de pimenta. É claro que o torcedor nunca mereceu isso e nunca nem vai merecer. Mas o culpado é o senhor Andrés Rueda. Foi você quem colocou o clube nessa situação. É você quem está tentando apequenar o Santos. Mas você não vai conseguir não, cara. Você não vai conseguir. Porque o Santos, infelizmente, vai para a Série B. Mas o Santos vai voltar, cara. Porque essa instituição é gigante. E mesmo você querendo apequenar o Santos Futebol Clube, você não vai conseguir não. Foi você o responsável para essa mancha na história do peixe. Mas você não vai conseguir apequenar o Santos não, cara. Porque o Santos vai voltar e vai voltar muito mais forte, mas muito mais forte do que o jeito que você deixou. E quando todo mundo batia na tecla, desde lá de 2021, tinha gente falando que era hater, que queria causar intriga. E pra falar dos jogadores também, tem muitos jogadores irresponsáveis, cara. É só a gente ver as notícias recentes, os acontecimentos recentes dentro do clube. Se o jogador não queria estar nessa situação, pedia pra ir embora, cara. Pedia pra ir embora. E agora vem aqui o Pateta abrir a câmera e eu vou falar o quê, velho? O que eu vou falar, mano? Vou falar que foi avisado? Pra quê que eu vou falar isso? É claro que foi avisado. São 3 anos avisando isso, gente. Falando e falando e falando. No Campeonato Paulista, quando o Santos perdeu por 3-0 pro Ituano, a gente falou aqui, cara. A gente fez um título do vídeo assim: vocês vão rebaixar o Santos. E vocês conseguiram, cara. Eu devo dar os parabéns pra vocês, né? Foram competentes. Conseguiram fazer o que parecia que pretendiam.
A maior vergonha da história do clube foi causada por você, Andrés Rueda. E por toda a sua irresponsabilidade e uma sequência de erros, e pelo seu egocentrismo de não entender a situação do clube que você mesmo colocou. Porque você falou em título, falou em Libertadores, falou em Sul-Americana, disse que o Santos não ia ser rebaixado, e aí? Faltou você assumir os teus erros e falar a verdade, jogar limpo com o torcedor. E passar o bastão para outro, para quem é competente. Apesar que você foi, né? Você conseguiu o que queria. Mas sem ironia, sem ser irônico, falando bem sério mesmo, de verdade. Devia ter passado o cargo para quem realmente sabe. Ou delegado funções para pessoas responsáveis. A maior vergonha da história desse clube foi causada por você. Mas você não vai conseguir apequenar o Santos, não. Esse clube é gigante e vai voltar.